Clima de suspense no ar. O que será que aconteceu? Bom, pessoal, acabei de ler o conto chamado O Caixão Quadrangular. O que será que esse conto tem de suspense? Porque a partir de agora, gente, nós vamos estudar o conto de suspense. Saímos um pouquinho do conto de humor, que nós faremos a nossa avaliação essa semana. E vamos entrar num outro tipo de conto, que é o conto de suspense. Não é de terror, tá? É um conto que ele vai trazer pra gente uma narrativa, né, com um conflito que se desenvolve ao redor de uma situação misteriosa, algo que tem algum suspense, sabe? Bem assim, que desperta a nossa curiosidade para que a gente consiga descobrir o que aconteceu, tá? Então, a função desse conto de suspense é justamente essa, é entreter o leitor por meio de uma situação que envolva o suspense. As características elementares do conto, né, ou seja, aquelas essenciais, são as mesmas dos outros tipos de conto que a gente já estudou, né, como a presença do narrador, a presença dos personagens, do tempo, do espaço, todos esses elementos que eles se juntam para formar um conto. A estrutura também é a mesma, né? Aquela estrutura que envolve uma situação inicial, um conflito, um desenvolvimento, um clímax e um desfecho. É a mesma, certo? Então, o que vai diferenciar o conto de suspense de um conto de humor é justamente que no conto de humor a gente tem humor, né? Alguma coisa engraçada, uma situação cômica, enquanto que no conto de suspense a gente tem suspense, uma situação já misteriosa que desperta a curiosidade do leitor, certo? Que esse suspense ele só vai ser descoberto ali no final, no desfecho da história, que nós vamos descobrir realmente a resolução desse conflito que se coloca já logo após a situação inicial. Então, esse conto que a gente vai ler, que é o Caixão Quadrangular, nós estudaremos ele em duas partes. Hoje a gente vai estudar a primeira parte desse conto. Quem escreveu esse conto, gente? Esse conto foi escrito por Edgar Allan Poe. Essa figurazinha aqui, ó, ilustre. Vou falar um pouquinho sobre ele. Edgar Allan Poe, ele nasceu em 1809, morreu em 1849, morreu bastante jovem, né? Esse rapazinho. Foi um escritor estadunidense, considerado um dos primeiros grandes autores de contos de terror, tá? Além disso, contos de suspense, contos de detetive, contos de ficção científica, certo? Alguns de seus textos mais famosos são os poemas O Corvo, O Gato Preto, Annabel Lee, certo? E O Retrato Oval. E esse conto de hoje, ele é também de Edgar Allan Poe, que é O Caixão Quadrangular. O que será que esse conto vai trazer pra gente? Então, Edgar Allan Poe, ele influenciou vários escritores a respeito desses textos que envolvam mistério, certo? Então, assim, o Caixão Quadrangular, ele se passa numa viagem de navio, certo? Uma viagem que ela vai de Charleston, na Carolina do Sul, até a cidade de Nova York, a bordo de um navio chamado Independência, do capitão Hardy. Então, a gente tem aqui essa história que se passa em um navio. E eu vou falar agora um pouquinho para vocês a respeito desses navios. Então vamos ver aqui algumas embarcações antigas que poderiam ter servido como base para a construção desses contos que Edgar Allan Poe escreveu, como o caso do Caixão Quadrangular, que é o nosso conto de hoje. Olha, esse quadro aqui, ele é um quadro de Clement Drew, que o título dele é Navio Passando o Farol da Borda de Minot, do século XIX. É um óleo sobre tela, e o navio retratado na pintura é um tipo de embarcação descrita no conto de Edgar Allan Poe.
Então, observem que ele tem essas formas, certo? Essas velas, né? Essa proa dessa forma. Então, era mais ou menos assim o navio da história que a gente vai ler. Interessante que a gente contextualize para que vocês possam imaginar como era que acontecia aquelas cenas que vão ser descritas no conto. Aqui, nessa gravura, é a estrutura dessa embarcação. Então, olha só, passageiros com bastante dinheiro compravam cabines privadas e semi-privadas, que no caso eram quartos, né? Que eles ficavam nessas cabines individuais. Então, ali no máximo ficariam 2 pessoas, 3 pessoas da família, só aquelas pessoas que eles tinham mais dinheiro. A maioria dos passageiros, no entanto, geralmente imigrantes, dormiam em beliches na terceira classe. Então, esses imigrantes, eles dormiam todos juntos, em lugares, em quartos, cabines que cabiam mais pessoas. Então, se vocês observarem aqui, tem a parte da carga, que fica embaixo, né? E aqui a gente teria, nessa parte, que a gente chamaria de terceira classe, né? As pessoas nas beliches e tal. E aqui nessa parte mais de cima ficaria as pessoas que têm mais dinheiro. Geralmente aqui, esse espaço aqui chama de proa, que é essa parte aqui de cima, só quem poderia mais frequentar eram as pessoas de classe mais alta. Né? Então as pessoas que eram da terceira classe, eles não tinham tanta liberdade de vir para aqui, para a proa. Aqui, esse quadro da escola inglesa, né? Chama The Racer, a embarcação de Nova York, 1851, uma tela, um quadro também do século XIX, né? De 1851, um desenho. Outra embarcação similar descrita no conto de Edgar Allan Poe. Então, a gente observa novamente a questão das velas, ó, essa forma, né? Da proa do barco, do navio. Então, era desse barco aqui. Foi nesse barco que aconteceu a história descrita no conto. E aqui, em 1803, a embarcação britânica Lady Hobart naufragou ao bater em um iceberg no trajeto entre Nova Escócia e a Inglaterra. Embora tenham ficado à deriva por 8 dias em botes salva-vidas, todos os passageiros sobreviveram. Então, não foi como o Titanic, né, que todos não, que uma grande parte não conseguiu sobreviver. Então, da mesma forma, bateu no iceberg, mas todos os passageiros conseguiram sobreviver, apesar de terem passado 8 dias à deriva em botes salva-vidas, ou seja, sem rumo no oceano, tá? E aqui também da escola inglesa, esse quadro aqui era Naufrágio da embarcação norte-americana Henry Clay, de 1846. Assim como no conto de Edgar Allan Poe, muitos navios naufragavam devido às tempestades enfrentadas em alto mar. Gente, então já tem mais uma dica. Será que esse navio do conto ele vai naufragar, hein? Não sei, gente. É só lendo para saber, né? Bom, então isso aqui é para a gente conseguir contextualizar melhor como eram essas embarcações, como aqui vai estar descrita no conto, tá? Bom, então como vocês viram, né, essas embarcações, esse navio em que se passa essa história, ele é semelhante a esses navios que a gente viu nas imagens. Então toda a história, o conflito, toda essa reviravolta, né, o desfecho vai acontecer dentro de um navio, que vai trazer uma aura misteriosa também bastante interessante para dentro do conto. Então, o que é que vocês vão fazer? Colocar esse título aqui, certo? No caderno de produção textual de vocês. Então, nessas páginas aí que eu já descrevi aqui, certo? No título, certo? Que vai... o conto, ele é um pouco longo. Na verdade, conto, ele é um texto curto, gente. Em relação a um romance, né? Que é um livro, é um texto mais longo. Mas ele é um continho que ele tem vários elementos, mas ele consegue captar a nossa atenção, tá? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, da página 108 até a página 114, esse títulozinho aqui, vocês vão colocar no caderno de produção de vocês, vão responder apenas 14 questões sobre ele, certo? Então, leiam com bastante atenção,
procure realmente adentrar no universo desse conto, dessa história, sentir o suspense no ar, perceber o que acontece, o que vai acontecer. Então, comecem logo a pensar, quando se fala o caixão quadrangular, o que é que vocês acham que vai falar nesse conto? Eu já dei uma dica a respeito de que se passa num navio, de uma viagem que vai da Carolina do Sul até Nova York. Então, mas o que vocês acham que tem nessa história que se chama o caixão quadrangular, certo? Então, respondam essa atividade. Vou passar somente essa semana, já que nós estamos nos preparando para uma avaliação, tá? Então, estudem essa semana. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. Nós nos encontramos durante as nossas aulas, durante a nossa aula também de literatura e na nossa avaliação, certo? Então, tchau e até mais.